Saudações, senhoras e senhores. Como é que estão vossas excelências? Espero que esteja todo mundo muito bem. Estou aqui mais uma vez para trocar uma ideinha sobre história com vocês, nesta espetacular videoaula sobre nazifascismo. Ou seja, nós vamos discutir a origem histórica e as principais características do fascismo e do nazismo, tá bom? Esse tema é bastante amplo e também bastante importante, como todo mundo sabe, né? No fundo, entender o que é o mundo do século XX passa por entender o que é o movimento nazifascista, uma vez que o fascismo e o nazismo ascenderam ao poder em alguns lugares da Europa e acabaram arrastando o mundo para uma Segunda Guerra Mundial, apenas 20 anos depois do final da Primeira Guerra. Então, o nosso objetivo aqui, eu vou tentar dividir a nossa análise histórica em 3 momentos e, portanto, 3 diferentes videoaulas, tá bom? No primeiro momento eu vou tentar falar da origem do movimento, do seu significado histórico e das suas características centrais. Isso fecha a nossa primeira videoaula. Na segunda videoaula eu vou falar da ascensão do fascismo ao poder no seu berço, que foi a Itália. E na terceira aula dessa sequência eu vou falar da ascensão do fascismo ao poder no lugar onde o fascismo teve maior impacto, que foi a Alemanha. Mas lá o fascismo não é chamado de fascismo. A versão alemã do fascismo é chamada de nazismo por nós, aqui no Brasil, e pelos próprios alemães é chamado pelo nome do partido que deu origem ao movimento, que é o Partido Nacional Socialista dos trabalhadores alemães. Então lá na Alemanha é chamado de Partido Nazista. Nós vamos discutir então o que isso significa e tudo mais a partir de agora. Beleza? Se liga aí comigo, por favor. Então, gente, se nós queremos entender o que é fascismo e o que é nazismo, nós temos que partir de um lugar. E o lugar é o seguinte: a origem desse tipo de movimento radical e autoritário e totalitário e de direita politicamente falando, está na crise. Então, se a gente quer entender como é que surgiu o nazifascismo, nós temos que entender como é que surgiu, que tipo de crise estava acontecendo no mundo e na Europa naquele momento histórico, que é o momento histórico do chamado entreguerras. Aí você poderia me perguntar assim, mas professor, eu escutei falar por aí que nazismo e fascismo são movimentos políticos de esquerda. Aí eu vou te dizer, não são. A maior parte da historiografia séria, maior parte, quando eu digo, é coisa de 95% da historiografia séria. E as próprias pessoas que viveram a época consideravam o fascismo e o nazismo como movimentos políticos de direita, politicamente falando. Mas, professor, eu nem sei o que é direita e esquerda na política. Então, calma, que vai chegar um momento e nós vamos discutir isso. Vamos tentar entender, então, o que é a origem desse negócio primeiro, de onde que ele vem, para depois a gente conversar sobre esse tipo de detalhe, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte, gente, no período entre guerras o mundo passou por duas crises muito importantes, muito profundas, que abalaram as estruturas da realidade econômica e social dos países capitalistas do mundo e abalaram também essas crises a própria mentalidade das pessoas, a própria confiança no futuro, a própria maneira de interpretar a realidade, a própria visão de mundo das pessoas que viviam nessas sociedades em crise. E essas duas grandes crises foram a crise do pós-Primeira Guerra Mundial, que afetou principalmente a Europa, né? A gente já teve uma videoaula para tratar dos anos 20, quando a gente foi falar da crise de 29 e tudo mais, né? Então, a Europa viveu uma crise muito profunda no pós-Primeira Guerra Mundial, e não é à toa que a ideologia fascista vai nascer na Itália, um dos países que vive de maneira bastante importante essa crise do pós-Primeira Guerra, e também a crise de 29 e a grande depressão dela decorrente. Então esses dois momentos são dois momentos fundamentais de crises econômicas, sociais, políticas e culturais que vão simplesmente abalar as estruturas do mundo, do mundo capitalista tal como ele era até então. Então vamos entender um pouquinho mais essa questão. Veja bem, o fascismo nasce na Itália. Oficialmente, o Partido Fascista Italiano é fundado no ano de 1919.
Então veja, bem naquele momento histórico em que a Primeira Guerra Mundial acabou de terminar, ela termina, o armistício vem em dezembro de 1918 e a guerra se conclui com o Tratado de Versalhes em junho de 1919, e é nesse ambiente que nasce o Partido Fascista Italiano. Mais ou menos ao mesmo tempo, na Alemanha também vai ser fundado o Partido Nacional Socialista Alemão, que mais tarde vai virar o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que vai ser a fusão de duas correntes políticas diferentes ali na Alemanha, mas que vai se inspirar no Partido Fascista Italiano para propor fundamentalmente a mesma visão de mundo, com algumas diferenças que nós também vamos explorar ainda nesta videoaula. Tá bom? Então é no momento do pós-Primeira Guerra que nascem essas novas ideologias políticas chamadas de fascismo na Itália e nacionalsocialismo ou nazismo na Alemanha. Tá certo? O que estava acontecendo? Veja bem, a Alemanha vivia o cenário do pós-Primeira Guerra Mundial, que era um cenário de muita crise econômica, não porque a Alemanha foi devastada pela guerra, a gente sabe que não foi. Do ponto de vista material, pelo menos, não, porque não houve batalhas da Primeira Guerra dentro do território alemão. Mas a Alemanha foi devastada do ponto de vista econômico e foi devastada do ponto de vista humano, principalmente. Né? As pessoas se sacrificaram pelo Império Alemão na guerra. E as pessoas estavam extremamente frustradas no pós-guerra, porque além da miséria, do desemprego, dos problemas sociais, por causa do esgotamento econômico da Alemanha, que direcionou toda a sua força econômica, toda a sua grana, todo o seu investimento na guerra e perdeu a guerra. Então, quer dizer, aqueles milhões de mortes, aqueles milhões de feridos, aqueles milhões de pessoas mutiladas, aqueles gigantescos prejuízos, aquela paralisação econômica, aquele desemprego monstro, acabou não servindo para nada, do ponto de vista dos alemães. Então os alemães já saem da guerra meio que não, muito frustrados. Na Itália tem um cenário semelhante. Apesar da Itália estar do lado dos vencedores da guerra, né, a Itália mudou de lado durante a guerra, a chamada traição italiana, os italianos receberam pelo Tratado de Versalhes territórios e vantagens, compensações, na verdade, de guerra, muito menores do que a Itália esperava. Então, as perdas que a Itália teve durante o conflito por enfrentar o exército alemão foram muito maiores, mas muito maiores do que os ganhos. Então, a Itália também sai da guerra com uma população com uma sensação de fracasso bastante grande, com uma sensação de frustração bastante grande, com um descontentamento muito grande contra o governo e contra aquela realidade de crise pela qual a Itália estava passando no pós-Primeira Guerra. Então, nesses momentos de crise aguda, o que acontece? As sociedades acabam desconfiando do sistema político e do sistema econômico tal como ele existia. A mesma coisa vai se repetir no pós-crise de 29, vejam bem. O que vai acontecer no pós-crise de 29? A Itália não, porque a Itália vai ser outra história, mas na Alemanha, o pós-crise de 29, a Alemanha foi o país que mais se deu mal na Grande Depressão. Na Alemanha, o desemprego chegou a mais de 50% da população economicamente ativa. Então, o que vai acontecer? Esse descontentamento, tanto no pós-Primeira Guerra quanto no pós-crise de 29, vai levar as pessoas a desenvolverem um enorme descontentamento e uma enorme descrença. Descrença no quê? Descrença na realidade dominante naquele momento histórico, ou seja, uma descrença muito grande de que o liberalismo, que era dominante do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, de que o liberalismo fosse capaz de tirar o país dessa crise. E pior, as pessoas passaram a considerar que o liberalismo era, na verdade, culpado pela crise. Isso é muito interessante. Por mais que haja teorias, principalmente de economistas liberais atualmente, que vão defender a ideia de que a crise de 29 não foi causada pelo liberalismo, foi causada por outros elementos, pela intervenção do Estado na economia, isso não interessa para nós. Porque o que interessa é como as pessoas sentiam na época, neste momento. Então, o que interessa? A sociedade tinha uma percepção. Qual era a percepção? As sociedades afetadas profundamente pela crise do pós-guerra ou pela crise de 29 tinham uma percepção. Qual era essa percepção? A percepção de que deu errado. A percepção do fracasso, a percepção de que não havia um horizonte de esperança, a percepção de que não havia uma força
política interna dentro da própria sociedade capaz de arrastar o país para fora dessa crise. Então, qual era essa situação, ou essa realidade, ou esse establishment, que é uma palavra que está na moda hoje em dia, né? Establishment quer dizer o sistema que domina a realidade num determinado momento histórico. Qual era o establishment do entreguerras? Era o liberalismo. O liberalismo do ponto de vista ideológico, que era aquela ideia da valorização do indivíduo, a valorização do individualismo e do homem moderno como capaz de construir sua própria vida, meio que esse lance que hoje em dia, naquela época não tinha essa palavra ainda, mas hoje em dia as pessoas chamam de meritocracia, que é a ideia de que você deve conseguir subir na vida porque o capitalismo te deixa livre para ser quem você quiser. Então, depende somente da sua competência, sua capacidade de prosperar, de se dar bem, de avançar e de ter sucesso na vida. E as pessoas se sentiam uns bosta, né, velho? Naquela época. Crise, todo mundo se ferrando, todo mundo desempregado, passando fome, problema social, criminalidade, violência urbana, todo aquele monte de problemas e dificuldades, e as pessoas não conseguiam enfrentar aquilo sozinhas, né? Esse lance ideológico do liberalismo, da valorização do indivíduo, da liberdade individual, dos direitos individuais e do homem individual solto no mundo, com sua competência para vencer os desafios e ter sucesso, as pessoas estavam se sentindo esmagadas. Então elas não acreditavam mais, ou estavam cada vez menos acreditando nessa ideologia liberal de que o indivíduo é o centro da história, de que o indivíduo, o ser humano individual é capaz de ser dono de si mesmo. As pessoas estavam assim descrentes, porque o que elas sentiam é que elas estavam sendo esmagadas por um sistema injusto. O que elas sentiam é que elas estavam sendo esmagadas por uma crise que não era culpa delas. Então as pessoas tinham uma necessidade de identidade, né, de uma noção de pertencimento coletivo. Ou seja, as pessoas estavam buscando alguma coisa que desse uma resposta coletiva, uma resposta para a sociedade, uma resposta para o povo unido para esses problemas. O segundo elemento de establishment, além da ideologia liberal, do individualismo, era o liberalismo político, a política liberal, que é o que a gente chama de democracia. Né? A ideia de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de opinião, a liberdade de participação política, o direito de voto. E as pessoas começaram a ver que elas votavam, elegiam governos e as coisas não mudavam muito. Quer dizer, as pessoas começaram a se sentir abandonadas pelo sistema de poder. Elas começaram a duvidar de que a liberdade democrática, o direito de debater livremente, votar livremente e apoiar ideias livremente, de que isso não estava resolvendo os problemas. Então as pessoas começaram a duvidar que o debate democrático, a liberdade de expressão, começaram a duvidar de que uma sociedade baseada na livre circulação de ideias, da livre circulação do pensamento, da livre circulação de propostas, de que isso poderia solucionar os problemas. As pessoas começaram a procurar a ideia de um governo forte que unisse a sociedade, ou de um movimento, não um governo necessariamente, mas um movimento forte que unisse a sociedade, e aí a sociedade unida tivesse força para vencer os problemas. Então as pessoas também na política não estavam mais buscando essa noção da democracia liberal, que é a democracia do indivíduo, o indivíduo que vota para escolher representantes. As pessoas estão querendo uma solução que venha como um movimento coletivo, das pessoas se unirem por um ideal, ou se unirem por uma causa, ou se unirem em torno de um líder, ou em torno de um movimento, ou em torno de um projeto, de um novo projeto de sociedade. O terceiro elemento desse establishment estava sendo criticado e estava sendo questionado pelas sociedades ali nas crises do período entre guerras, era a ideia da liberdade econômica, o liberalismo econômico. A ideia de que a não intervenção do Estado na economia faria a economia crescer, desenvolver,
o capitalismo ia gerar empregos e crescimento econômico para que os burgueses pudessem lucrar, mas ao mesmo tempo os trabalhadores pudessem melhorar suas condições de vida. As pessoas duvidavam. Por quê? Porque consideravam que foi a competitividade, a concorrência do capitalismo que levou os países europeus à guerra e à devastação. Consideravam que era a competitividade, desculpa, que era o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia, que deixava o trabalhador abandonado à ganância dos patrões, que só queriam ganhar dinheiro, só queriam lucrar, só queriam explorar o trabalhador. E quando vinha a crise, os patrões demitiam os trabalhadores que tinham feito todos os sacrifícios pelo crescimento da economia, todos os sacrifícios pelo desenvolvimento da indústria, do lucro, dos negócios, e agora estavam abandonados pelos patrões, sendo demitidos, e pelo governo, que não interfere na economia e não gera empregos ou não gera direitos de salário mínimo, de limitação de jornada de trabalho, ou de aposentadoria, ou de seguro de desemprego, ou de assistência social, de qualquer coisa nesse tipo. Então as pessoas se sentiam desamparadas nesse ambiente de liberalismo econômico, tanto no pós-Primeira Guerra quanto no pós-crise de 29. E aí, nesse cenário, então, essa descrença profunda na economia liberal, na política, que é o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia. Na política liberal, que é a democracia, como nós conhecemos, e na ideologia liberal, que é o individualismo, essa descrença profunda no establishment, no sistema de poder tal como estava organizado, vai levar as pessoas a buscarem soluções. E quais são as soluções que existiam ali à vista das pessoas? Nos Estados Unidos a gente já estudou que eles vão acabar desenvolvendo uma solução que conseguiu salvar a democracia, mesmo acabando com o liberalismo econômico, que é o New Deal, né? Um sistema de intervenção do Estado na economia para melhorar direitos e salários e gerar empregos para os trabalhadores, onde o Estado vai obrigar as empresas a pagarem impostos, vai obrigar as empresas a pagarem melhores salários, o Estado vai investir em grandes obras para gerar crescimento da economia, e assim vai conseguir tirar o país da crise, vai gerar aquilo que é chamado de welfare state, estado de bem-estar social, que significa impor às empresas a obrigação de respeitar direitos, salários dignos e condições de trabalho favoráveis para os trabalhadores, o governo investir na geração de empregos, o governo investir em serviços públicos como educação, saúde, moradia, garantia de alimentação e outras coisas para proteger a classe trabalhadora e evitar que a acumulação do lucro seja muito grande. Ou seja, o New Deal é baseado na ideia de que o Estado interfere na economia para limitar os lucros e aumentar a distribuição de renda, aumentar a geração de empregos, os direitos trabalhistas, previdenciários, sociais e o nível de emprego da sociedade. Só que ao mesmo tempo, quer dizer, isso aqui, o New Deal, só vai acontecer nos Estados Unidos, a gente sabe disso, né, a partir de 1933. Em 1932 é eleito presidente dos Estados Unidos um cara chamado Franklin Delano Roosevelt, e as ideias do New Deal vão ser postas em prática a partir de 1933. Então, quer dizer, antes dessa ideia ser colocada em prática, na Europa, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, tinha uma outra ideologia que estava sendo posta em prática e que aparentemente poderia ser a solução para os problemas dessa sociedade em crise, que era o comunismo. Porque veja, em 1917 teve a Revolução Russa, lembra? No final da Primeira Guerra Mundial. Com a Revolução Russa, o que aconteceu? O primeiro país socialista, né, revolucionário da história conseguiu se formar, que é a União Soviética. E com o desenvolvimento da União Soviética, o que aconteceu? Muita gente que não queria mais o capitalismo, que não acreditava mais que o capitalismo liberal fosse capaz de desenvolver uma sociedade justa, uma sociedade com liberdade e igualdade para todos, as pessoas começaram a simpatizar com o comunismo. Então, nos anos 20, começam a se desenvolver muitos movimentos revolucionários, sindicatos, greves, partidos revolucionários socialistas, comunistas, em tudo quanto é canto do mundo, mas principalmente na Europa. Defendendo o quê? Defendendo a união dos trabalhadores, olha aí, uma ideia coletivista, a união dos trabalhadores para destruir o capitalismo, acabar com o lucro na mão da burguesia, acabar com o domínio da burguesia sobre o governo e sobre o dinheiro,
para ter uma sociedade comandada pelos trabalhadores, onde os trabalhadores pudessem dividir a riqueza de uma maneira mais igualitária. Né? Aquelas ideias lá do marxismo que a gente já estudou quando falou de Revolução Russa, ou antes até quando falou das ideologias do século XIX, né? Do anarquismo, do marxismo, etc. Então, veja bem, senhoras e senhores, o comunismo era uma espécie de fantasma. Como dizia o próprio Karl Marx, é uma espécie de fantasma que ronda a Europa, né? Porque o comunismo diz que a solução para os problemas da sociedade é destruir o capitalismo, é acabar com um sistema baseado na propriedade privada dos meios de produção, ou seja, é acabar com o direito dos patrões serem donos das fábricas, serem donos das terras, serem donos do dinheiro, serem donos dos negócios, serem donos das decisões e do poder, e criar um novo sistema onde os próprios trabalhadores comandem os meios de produção, as terras, as fábricas, o capital, comandem a sociedade, comandem o Estado, comandem o governo. Isso estava acontecendo na União Soviética. E veja, na crise de 29, a União Soviética foi o único país do mundo que não foi afetado pela crise. Na crise de 29, a União Soviética foi o único país, porque tinha uma economia planificada, tinha uma economia onde o Estado não permitia que existisse lucro particular, onde o Estado criava um sistema de divisão da riqueza, bem ou mal criava um sistema de divisão da riqueza. A gente já estudou o stalinismo e suas contradições também, de autoritarismo e tal, mas o lance é que estava funcionando esse desenvolvimento industrial e essa melhoria das condições de vida dos trabalhadores na União Soviética. Estava funcionando muito bem para os padrões da época. A União Soviética estava passando de um país completamente devastado por 2 guerras seguidas, a Primeira Guerra Mundial e a Guerra Civil, para ser a terceira maior potência industrial do mundo. Isso não é pouca coisa. De um país agrário e sem indústria para a terceira potência industrial em 30 anos. Isso é absolutamente impressionante. E as pessoas sabiam disso, né? Então esse apelo, né? Essa simpatia de muita gente nas sociedades europeias pelas ideias do socialismo revolucionário e do comunismo começa a incomodar cada vez mais. Incomodar quem? Incomodar a burguesia, incomodar os governos, incomodar o sistema capitalista. Então, nesse ambiente em que havia uma profunda descrença em relação ao liberalismo, tanto na economia, quanto na política, quanto na ideologia, em que havia uma ideologia anticapitalista ganhando popularidade, em que ainda não tinha se desenvolvido a ideia do New Deal, que só vai se desenvolver a partir de 1932, 33. Então, o que acontece? Acontece que as pessoas que estavam descontentes com o capitalismo liberal, mas que não gostavam da ideia do comunismo, elas estavam procurando uma alternativa. Essas pessoas que eram antiliberais, então eles não gostavam da democracia, não gostavam da liberdade total dos patrões, não gostavam do individualismo. Mas também não gostavam do comunismo, do marxismo, da ideia de divisão da riqueza, da ideia de um governo dos trabalhadores, da ideia de uma revolução que acabasse com o direito de lucro, com o direito de propriedade privada. Né? As pessoas que não eram liberais, que não gostavam do liberalismo, mas que não eram revolucionárias e não gostavam do comunismo, o que elas iam defender? E não era pouca gente. As pessoas que buscavam uma solução coletivista que unisse o povo, mas não uma solução revolucionária que unisse os trabalhadores contra as classes dominantes, a burguesia. As pessoas que eram, então, antiliberais e não eram comunistas porque eram conservadoras. Né? Porque queriam uma sociedade mais ligada à religião, uma sociedade mais ligada às tradições, uma sociedade mais ligada ao passado, uma sociedade ao passado idealizado. Né? As pessoas que eram a favor da nação, do nacionalismo, da ideia de um país forte, e não da ideia de uma revolução socialista. O que essas pessoas tinham? É aí que vai surgir o fascismo. Então olha aqui comigo. O fascismo surge disso aí. Esse medo coletivo das pessoas. Medo coletivo do quê? Medo da crise e medo da revolução ao mesmo tempo. Né? As pessoas, muita gente tinha medo de passar fome, tinha medo de perder tudo que tinha medo
de perder os seus negócios, de perder suas pequenas empresas, de perder seus privilégios, de perder sua posição de classe média. Tinha medo porque ou ia ficar pobre por causa da crise, ou ia perder o direito de acumular riqueza por causa da revolução. Então as pessoas não queriam nem a continuação da crise, então elas eram contra o liberalismo, e elas não queriam uma revolução, então elas eram contra o comunismo. Essas pessoas têm, ao mesmo tempo, medo e necessidade de superar a crise. Então elas buscam uma resposta para a crise, que seja ao mesmo tempo antiliberal, portanto, que não permita liberdade total para os grandes burgueses, para os bancos e para os grandes empresários ganharem dinheiro, enquanto os pequenos empresários e o povo passam a necessidade. Eles eram contra o liberalismo porque eles eram contra a democracia, eles eram contra o liberalismo porque eles eram contra o individualismo, mas eles também eram contra o comunismo porque eram contra a revolução, eram contra a divisão da riqueza, eram contra os trabalhadores no poder. Então o que esses caras vão buscar? Vão buscar uma nova solução que a gente vai chamar de totalitarismo. E o que é o totalitarismo? Totalitarismo é a ideia de um sistema de poder onde o Estado, o que é o Estado? Estado é o sistema organizado de poder que impõe as regras, impõe o governo, impõe um sistema de justiça e controle sobre a sociedade. O Estado ele controla o uso da força e da violência, ou seja, ele controla a política, a polícia, a política, o exército, para criar um padrão de controle sobre a sociedade. Então, quando o Estado tem controle total sobre tudo o que acontece na vida da sociedade, o que acontece na economia é o Estado que cria as leis, as regras para direcionar. O que acontece na vida das pessoas é o Estado que cria leis, regras para controlar e não deixar as pessoas terem liberdade nem de pensar, nem de viver, nem de decidir por conta própria, nem de se expressar. O Estado controla a educação, controla os meios de comunicação, o Estado controla todos os aspectos da vida social. Eliminando completamente a liberdade das pessoas, quando tem um sistema de poder tão centralizado a ponto de buscar eliminar até a liberdade das pessoas pensarem e sentirem e entenderem o mundo por conta própria, aí nós temos um sistema totalitário. Então, o totalitarismo é quando o Estado exerce controle total sobre a sociedade, eliminando completamente a liberdade dos indivíduos, das pessoas. E o totalitarismo ele pode ter um caráter politicamente de direita ou politicamente de esquerda. Ou seja, politicamente de direita é defender o capitalismo. Politicamente de esquerda é combater o capitalismo. Então dá para ter totalitarismo capitalista e dá para ter totalitarismo socialista. E o interessante é que os dois estilos de totalitarismo vão se desenvolver exatamente no entreguerras. Na União Soviética vai nascer o movimento do stalinismo, né, de um controle do Estado para defender, o controle total do Estado sobre a sociedade para defender a revolução. Era isso que o stalinismo dizia, a gente já estudou. E vai surgir o fascismo e o nazismo, que é a ideia de um controle total do Estado para salvar a pátria dos seus inimigos. Entendeu? Mantendo o capitalismo para fortalecer o enriquecimento da pátria, mas para combater os inimigos da pátria. Então, enquanto o socialismo, a revolução socialista, o comunismo, propõe a ideia de um coletivismo includente, que inclui todo mundo, porque o que a teoria do comunismo diz? Que a revolução vai ser feita pelos trabalhadores, e todo mundo pode ser trabalhador. Basta deixar de querer mandar e trabalhar que você vira trabalhador também. Então, isso é includente. Por quê? Porque todos podem se tornar trabalhadores e serem iguais. O fascismo e o nazismo não são formas includentes de coletivismo. São formas excludentes de coletivismo. Porque o fascismo vai dizer o quê? Vai dizer, nós não queremos unir os trabalhadores do mundo inteiro. Nós não queremos acabar com a riqueza dos patrões. Nós não queremos eliminar o capitalismo. O fascismo e o nazismo vão dizer assim, nós queremos a união da nação. O nazismo falava Gemeinschaft, que quer dizer a união da comunidade nacional, do povo alemão.
O fascismo falava do povo italiano, a união da nação italiana. E isso é excludente, porque exclui quem não é italiano, exclui quem não é alemão. Então, isso cria a ideia de que a união do povo é para combater não a desigualdade social, não é para combater a exploração capitalista e não é para combater o poder da burguesia. A união é para unir trabalhadores e burgueses para formar a nação. E a nação vai combater os seus inimigos. Quem são os seus inimigos? Os inimigos externos, que são os países estrangeiros ou os imigrantes que vêm roubar os nossos empregos e prejudicar o nosso país. Então são ideologias extremamente nacionalistas e por isso extremamente xenófobas, né? Que combatem o estrangeiro, combatem quem é diferente, quem não se encaixa no padrão do que é a nação. E também os inimigos internos. Quem são os inimigos internos para o nazismo e para o fascismo? Para esse totalitarismo capitalista politicamente de direita. Os inimigos internos são os comunistas, os sindicalistas, que são aqueles que criam desordem, né? Que lutam, fazem revoltas e fazem lutas, criam movimentos que colocam a realidade da nação em perigo, que colocam em risco a estabilidade da pátria. Então esses são os nossos inimigos internos, aqueles que lutam por transformação política, aqueles que lutam por revolução são nossos inimigos internos, porque nós queremos a ordem social para o bem da pátria. E também são os nossos inimigos internos quem não se enquadra no nosso ideal de nação. Então os nazistas, por exemplo, vão desenvolver uma teoria racista chamada eugenia. Uma teoria racista que dizia o quê? Que a culpa pelos problemas da Alemanha era dos inimigos externos, que ferraram com a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, mas também dos inimigos internos, que só sugavam as forças, a riqueza e o sangue do povo alemão, que eram os judeus, por serem gananciosos, eram os comunistas, por serem revolucionários e defenderem a igualdade e defenderem que tinha que ter o fim dos patrões e da divisão de classes sociais, os homossexuais, porque eram contra o desenvolvimento da pátria porque não tinham filhos, os testemunhas de Jeová porque eram de uma religião diferente, os ciganos porque não tinham pátria, os liberais porque eram a favor da democracia que divide a sociedade, disputando partidos, disputando voto, e nós queremos um governo forte que una a nação. Então, quer dizer, todo mundo que era contra as ideias do fascismo na Itália, todo mundo que era contra as ideias do nazismo na Alemanha, era considerado um inimigo da pátria. Quer dizer, pensar diferente, ser diferente, pensar diferente, propor ideias diferentes era considerado ser inimigo da pátria. E, portanto, é essa a ideia de coletividade. Muito diferente da ideia socialista de coletividade dos trabalhadores. Percebe? Então, nesse cenário, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter o nascimento de uma ideologia totalitária chamada fascismo e depois o seu desdobramento na Alemanha chamado nazismo, que é um totalitarismo a favor do capitalismo e é um totalitarismo que é ao mesmo tempo contra o liberalismo e contra o comunismo. Tá certo? Não é à toa que, olha aqui, o símbolo do fascismo era esse aqui. Ó. Aliás, o nome fascismo vem disso, que é um termo italiano, faccio. O que é o fascio em italiano? Fascio é isso aqui. É um símbolo da antiguidade romana que era um feixe. Um feixe de gravetos amarrado por uma corda, direcionado por um machado. Tá vendo? O fascio. Isso aqui era um símbolo antigo na Itália, porque o fascismo falava que tinha que resgatar a grandeza da Itália. Eles consideravam que a grandeza da Itália era reviver o Império Romano. Então, isso aqui era um símbolo da Roma Antiga. E na Roma Antiga esse símbolo representava a força do exército romano. Ou seja, era uma mensagem dizendo assim, ó, a força do exército romano não está em cada guerreiro é um pauzinho desse aqui, tá ligado? A força do exército romano não está em cada guerreiro. Porque cada guerreiro sozinho é só um gravetinho que pode ser quebrado com muita facilidade, que nem se eu quisesse, não fosse pobre para perder a caneta, eu não quero perder a caneta, quebrar essa caneta. Então, os romanos diziam que para ser forte, o exército romano só é forte por quê? Porque ele não depende da habilidade de cada guerreiro, da força individual de cada guerreiro.
Ele depende da união de todos os guerreiros. E o que une todos os guerreiros? A corda que está amarrando, tá vendo? A corda representa o quê? A disciplina militar do exército romano. E para onde que essa força unida vai lutar? Porque se tiver a força unida, né, ninguém quebra esse feixe de gravetos. Um graveto sozinho quebra, mas esse feixe junto não quebra, é que nem rasgar uma folha de papel ou rasgar uma lista telefônica. Folha de papel sozinha você rasga, a lista telefônica ninguém consegue rasgar. Por quê? Porque as folhas unidas se tornam uma dá força para a outra, elas unidas se tornam fortes. Agora, não adianta nada ter essa união e não saber para onde ir. Então o machado mostra para onde ir, porque é o machado que cortou todos os gravetinhos iguais para eles seguirem o mesmo caminho. Né? Então, o que é o machado? No exército da Roma Antiga, o machado era o Estado romano, né? O machado eram os comandantes militares nomeados pelo Senado, pelo governo romano. O Mussolini pega esse símbolo romano antigo e transforma em símbolo do seu movimento político. Por isso que ele vai dar para o seu movimento político o nome de fascismo. A gente escreve fascismo em português, mas em italiano a gente pronuncia em português fascismo, mas em italiano eles pronunciam fascismo, porque vem do fascio. E o fascismo Mussolini era o quê? O povo italiano são os gravetinhos, ou seja, isolado, cada gravetinho é fraco, por isso que eles são contra a democracia, porque a democracia e o liberalismo valorizam o indivíduo, o fascismo valoriza o coletivo, a nação, a pátria unida. O que une? A disciplina. Que disciplina? A disciplina das ideias fascistas. E o que direciona toda essa força unida é o machado. O que é o machado? É o Estado fascista, ou seja, é o governo, é as leis, é a justiça, é o poder do Estado, o poder do governo fascista comandado pelo líder fascista, que era um cara, o criador do fascismo, um italiano chamado Benito Mussolini. Então, o líder fascista, o governo fascista direcionando o povo unido pela força das ideias fascistas para levar a Itália a um futuro de grandeza. Esse é o fascio. Então veja, ele é antiliberal porque é contra a democracia. Ele é antiliberal porque o fascismo vai dizer assim, olha, as empresas também não podem ser livres, os patrões também têm que obedecer o machado, que é o líder que comanda o Estado. Todas as pessoas são iguais, porque sendo burguês ou sendo trabalhador, todo mundo italiano tem que se unir. Só que essa igualdade é uma igualdade apenas aparente, né? Por quê? Porque é uma igualdade baseada na hierarquia. O que quer dizer hierarquia? Na diferença de escala de poder. Então, acima de todo mundo na hierarquia fascista está quem? O líder fascista, que os fascistas diziam é o Duce, os alemães diziam é o Führer. Duce e Führer são palavras. Duce vem do italiano condottieri e Führer vem do alemão. E ambas querem dizer o líder, aquele que guia o povo, aquele que mostra o caminho. O líder inquestionável. Duce em italiano, Führer em alemão. Então, acima de todo mundo está o Führer, ou o Duce, o líder inquestionável que mostra o caminho que todo mundo tem que seguir, todo mundo tem que obedecer. Então, todo mundo tem que pensar como o líder ordena, todo mundo tem que viver como o líder ordena, todo mundo tem que sentir o amor à pátria como o líder deseja, todo mundo tem que se comportar como o líder determina. Abaixo do líder estão os membros do partido, e só vai poder ter um partido, o partido fascista ou o partido nazista. Só vai poder ter ele. Então, os membros do partido vão ocupar os cargos de poder do Estado, eles são uma segunda camada. Abaixo vai ter a burguesia, os empresários. Por quê? Porque o Hitler tem uma frase famosa que ele diz assim, a função do mais forte não é se unir com o mais fraco e assim perder a sua força. Ter que se rebaixar para ficar igual ao fraco. A função do mais forte é dominar o mais fraco para, dominando o mais fraco, levar a sociedade à grandeza. Então, o fascismo e o nazismo não acreditavam na igualdade entre todas as pessoas que nem o socialismo. O fascismo e o nazismo acreditavam na diferença entre as pessoas. Acreditavam que as pessoas nasciam diferentes. Então, aqueles que eram melhores, superiores, ou iam ser os membros do partido, ou iam ser a burguesia dos membros do partido, ou seja, os empresários membros do partido iam continuar sendo empresários, ricos e dominando os trabalhadores. E os trabalhadores iam obedecer os patrões, iam obedecer o Estado, iam obedecer o líder pelo bem da pátria.
Porque os trabalhadores eles nasceram para ser inferiores, então nasceram para obedecer. Então esse fátio não é exatamente todo mundo igual, né? É mais uma maneira de esconder a realidade da hierarquia, de dizer, estamos todos unidos pelo bem da pátria, mas na verdade o líder acima de todos, os membros do partido comandando o Estado e os membros, os burgueses que se tornam membros do partido comandando a riqueza e a economia e controlando os trabalhadores. Então é um sistema hierárquico que preserva o capitalismo, por isso que ele é anticomunista e antiliberal ao mesmo tempo. Deu para entender, galera, usando o símbolo do fátio? Antes de avançar para as outras características do nazismo e do fascismo e a gente encaminhar para a conclusão dessa primeira videoaula sobre o tema, eu quero destacar mais uma coisa que eu acho fundamental, que é o seguinte. O Hitler, que é o líder do nazismo, né, do nacionalsocialismo na Alemanha, e eles usavam o nome nacionalsocialismo para confundir a cabeça dos trabalhadores. Porque naquela época, como muitos trabalhadores estavam querendo revolução, estavam querendo luta para mudar a sociedade usando as ideias do socialismo, as ideias do comunismo, os nazistas falaram assim, bom, vamos dar um nome para o nosso movimento que atraia esses trabalhadores revoltados. E aí nacionalsocialismo passa a ser essa ideia. Além disso, a ideia nazista de socialismo não era o socialismo do marxismo, o socialismo da revolução. Era a ideia de que o verdadeiro socialismo era a comunidade pura dos alemães. Então, eles diziam que eles estavam querendo resgatar uma sociedade socialista onde todos os alemães fossem iguais e livres. E quem não era o alemão verdadeiro tinha que ser perseguido e eliminado. E quem não era o alemão verdadeiro? O judeu, que era o inimigo ganancioso que roubava a riqueza do povo alemão. O comunista, que defendia a igualdade entre todos e defendia uma revolução dos trabalhadores e não o bem da pátria. Os testemunhas de Jeová, os ciganos, os homossexuais e os liberais que enfraqueciam a nação. Então todo mundo que não se enquadrava no padrão fascista era o inimigo. Então a ideia não era o socialismo da revolução socialista, marxista, comunista, sem capitalismo, sem propriedade privada dos meios de produção, com divisão da riqueza. A ideia era que isso era, os nazistas diziam, a ideia, isso é o socialismo de mentira, o socialismo de verdade é o socialismo da pureza do alemão, da comunidade alemã, do passado alemão que tem que ser resgatado, da pureza do povo alemão unido. Era isso que eles chamavam de socialismo. Então era o socialismo da cabeça deles. Então eles pegaram um nome que estava na moda para dar para o movimento deles. E para dizer que isso que eles queriam, que não era socialismo, era comunitarismo, né? Era um comunitarismo racista e nacionalista, eles falaram, isso é o socialismo. O nacional-socialismo. Por isso que tem a palavra nacional. Esse é o segredo. O nacional-socialismo, então, é a ideia da comunidade nacional pura dos alemães. Sacou? Mas o lance é o seguinte. O Hitler, ele era meio burrão. Qualquer semelhança com algum governante que você tenha pensado agora da atualidade não é mera coincidência. Ele tinha gente muito inteligente próxima a ele, mas ele não era um cara muito ilustrado. Né? Ele não tinha uma formação intelectual muito grande, ele não era um grande pensador, ele não era um grande organizador de ideias. Outros caras organizavam as ideias do nazismo melhor do que ele. Ele era simplesmente um grande líder e um grande orador. O Mussolini, que é o criador do fascismo, que foi lá na Itália, ele era um grande filósofo político. E o Mussolini ele tem uma frase que eu acho genial porque resume as ideias que nós vamos ver no próximo slide aí para encerrar essa videoaula, resume as ideias do fascismo e, portanto, do nazifascismo. Que ele dizia o seguinte, nós fascistas somos a antítese nítida dos imortais princípios de 1789. Quais são os imortais princípios de 1789? Os ideais da Revolução Francesa. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, nós fascistas somos a antítese nítida, antítese é o contrário, então, nós fascistas somos o contrário óbvio dos imortais princípios da Revolução Francesa. Né? 1789, Revolução Francesa. Então, nós fascistas somos o contrário da liberdade, porque eles defendiam o quê? O totalitarismo. Somos o contrário da igualdade, porque defendemos o quê? A hierarquia do mais forte dominar o mais fraco pela grandeza da pátria. E nós somos o contrário da solidariedade, da fraternidade, desculpa. Somos o contrário da fraternidade. O que é fraternidade? É a união da humanidade inteira como se todos fossem irmãos. Então os nazistas e os fascistas são contra a ideia da humanidade como irmãos, da solidariedade humana.
da união da humanidade. Eles são a favor do quê? Da ideia do nacionalismo e da eliminação dos inimigos que prejudicam o nacionalismo. Beleza? Outra frase famosa do Mussolini, ele diz assim, o verdadeiro fascismo é o seguinte, nós temos que seguir o Estado. Então é tudo pelo Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. Então é o totalitarismo, né? O Estado que controla tudo. Então tudo pelo Estado, toda a sociedade se une para seguir o Estado. Tudo pelo Estado. Pelo bem do Estado, pela grandeza do Estado, para obedecer o Estado. E o líder que comanda o Estado, né? O Mussolini na Alemanha, o Mussolini na Itália, o Duce, o Hitler na Alemanha e o Führer. Tudo pelo Estado, nada contra o Estado, ou seja, ninguém pode fazer nada contra o que o Estado determina, porque quem faz isso é o inimigo da nação que tem que ser eliminado, seja o país estrangeiro, seja dentro do nosso país quem não concorda com o Duce ou o Führer, e nada fora do Estado, ou seja, liberdade nenhuma para as pessoas decidirem por conta própria. Por isso que eles queimavam livros de autores e de escritores que pensavam e defendiam ideias diferentes do nazismo ou do fascismo. Esse lance de queimar livro, além de agitar a sociedade, vamos acabar com os inimigos, ainda eliminava as ideias contrárias. Né? Então essa é a fita, beleza, gente? Aí, ó, se liga. A ideologia totalitária fascista, então, ela é autoritária, ou seja, ela é antidemocrática, ela é contrária à democracia, ela é a favor de quê? A favor do autoritarismo. Autoritarismo é quando o governo persegue os seus opositores, controla, censura os meios de comunicação, impede a democracia. Então o totalitarismo ele vai além, viu? O totalitarismo ele é autoritário, porque ele controla a vida pública, ele não deixa ninguém se manifestar, criar movimentos ou defender ideias contra o fascismo, mas ele vai além, ele é totalitário, porque ele busca recriar as pessoas. O Mussolini tem uma frase sobre isso também. Ele diz assim, nós fascistas buscamos instalar nas pessoas uma disciplina que penetre nos espíritos e ali reine completamente. Nós pretendemos recriar o homem, seu caráter e sua fé. Então, o fascismo busca recriar o homem, seu caráter e sua fé. O que quer dizer isso? Recriar o homem, padronizar as pessoas. Recriar seu caráter. O que é o caráter? Aquilo que você acha certo e errado. Então é redirecionar as pessoas para elas não acharem mais certo o que elas achavam, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade, a ideia de fraternidade, e passar a achar certo o que o fascismo diz. E recriar a fé do ser humano. O que é a fé? Aquilo que você acredita. Então você não vai mais acreditar nas coisas que você acreditava antes, você vai acreditar no quê? Naquilo que o Estado disser para você acreditar. Para fazer as pessoas mudarem aquilo que elas pensam, aquilo que elas acreditam, aquilo que elas acham certo na vida, como faz? O próprio Mussolini dá a resposta. Precisamos criar uma disciplina que penetre nos espíritos e ali reine completamente. Disciplina é o quê? A padronização do comportamento a partir da obediência. Então precisamos criar um sistema de obediência que penetre nas pessoas e reine completamente, ou seja, um sistema de vigilância, em que as pessoas se sintam o tempo inteiro disciplinadas, vigiadas, com medo de ser punido ou com desejo de obedecer. E o único jeito de fazer isso é fazer as pessoas sentirem um medo constante da vigilância. Seja através da polícia, que vai vigiar todo mundo, então eles vão criar, que nem os alemães vão criar a Gestapo, que é uma polícia secreta para perseguir os inimigos do nazismo. Mas não é só isso. O nazismo e o fascismo vão fazer uma espécie de lavagem na mentalidade da sociedade para fazer as pessoas se dedurarem umas às outras. Então a gente, numa sociedade totalitária, fascista ou nazista, a gente se sentiria o tempo inteiro vigiado. Por quê? Porque a gente se sentiria o tempo inteiro vigiado, porque a gente nunca sabe se o nosso vizinho, se o nosso colega, se o nosso amigo, se o nosso colega de trabalho, se a pessoa que senta na carteira do nosso lado na escola, se ela é uma pessoa completamente manipulada pelo governo ou não. A gente não sabe se ela é uma pessoa completamente apoiadora do totalitarismo fascista ou não. Se ela for e a gente falar alguma coisa contra o governo, ela vai dedurar a gente vai ser perseguido. Então o que você acaba fazendo? Você acaba se auto-vigiando para não falar nada diferente daquilo que o governo obrigava. Para assim não ser perseguido e não sofrer nenhum tipo de ameaça. Então esse medo constante de uma vigilância, que não é só do governo ou da polícia, uma vigilância que é da sociedade vigiando a si mesma, obriga a gente mesmo a criar uma autovigilância.
Ou seja, criar um autocontrole, e isso acaba virando uma lavagem cerebral. Então esse é o nosso cenário. Então o totalitarismo ele é mais que o autoritarismo, mas começa com o autoritarismo, começa com proibir a liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, fechar partidos políticos, fechar o Congresso, né, proibir que tenha o poder legislativo, fechar tribunais, proibir que tenha uma justiça independente do governo. Já ouviu falar disso? Está rolando umas manifestações anti-Congresso e anti-STF aí no Brasil, né? Anticomunista também, beleza, a gente já estudou isso. Um sistema de culto ao líder, né, o Führer, o Duce. Dá uma olhada nessa imagem, que interessante. Ó, Hitler, a multidão vendo Hitler. Isso aqui é uma propaganda. Está escrito aqui embaixo, acho que ele ama a Alemanha. Então Hitler, a águia alemã, o sol iluminando Hitler, a águia alemã, a bandeira da pátria, porque a bandeira da Alemanha virou a bandeira do nazismo, né? E todos seguindo o líder, tá vendo? Culto ao líder, olha só. Todos seguindo o líder, culto ao líder. O nacionalismo extremo, já falei disso, né? Virava xenofobia, recusa perseguição e destruição do diferente, podendo levar até mesmo ao racismo. Os alemães desenvolveram um racismo muito grande chamado xenofobia, chamado eugenia, que é a ideia da superioridade da raça alemã. A ideia, então, é o triunfo da ordem, ou seja, com tudo isso do fascismo e do nazismo, valorização da força física, destruição do pensamento, perseguição dos opositores e tudo mais, queima de livros, valorizando o passado, né, o romantismo, quer dizer, romantismo no sentido de amor romântico, romantismo no sentido de idealização do herói, da pátria, da nação, as tradições da pátria, a união da pátria. Tudo isso vai levar ao triunfo da ordem. O que quer dizer triunfo da ordem? A uma sociedade organizada onde não tenha mais crise e as pessoas possam viver em paz e segurança, porque os inimigos da pátria vão ter sido destruídos. Agora, tudo isso só funciona, e é por isso que eu deixei essa característica por último de propósito, só dá certo por causa do militarismo. O que é o militarismo? O militarismo é manter a sociedade o tempo inteiro desejando a guerra e se preparando para a guerra. Militarização da sociedade. Achar que a guerra é a solução para todos os problemas. E por que o militarismo é a solução? Primeiro, porque militarizando a sociedade, o que você faz? Você convence as pessoas que elas têm que ter uma total obediência ao governo. Então você cria uma disciplina. Né? Porque se nós temos que ser militarizados, nós temos que ser o exército da pátria. Então nós temos que obedecer totalmente o governo que comanda a pátria. Facilita a aceitação da hierarquia, ou seja, no exército, nenhum soldado questiona as ordens dos generais. O soldado que questiona os seus comandantes é considerado um traidor. Então, militarizar significa impor na cabeça das pessoas a obediência total à hierarquia, seja ao seu patrão, seja ao governo. E, ao mesmo tempo, a preparação constante para a guerra, que não é só enfiar essas ideias na cabeça das pessoas. O governo vai comprar armas, equipamentos militares, vai contratar soldados. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar crescimento econômico. Então, o governo comprando arma e equipamento militar faz a indústria crescer. O governo contratando soldados para o exército vai pagar salário para esses soldados e essas pessoas desempregadas vão para o exército e as famílias vão ter dinheiro para comprar produtos. Então, vai crescer o comércio, aí as indústrias vão produzir mais e a economia vai crescer. Então, o militarismo, preparação para a guerra, perseguir os opositores também, preparar para a guerra, quer dizer também perseguir os opositores e tirar a grana deles, vai criar condições para o nazismo parecer que dá certo. Por quê? Porque se você fala para as pessoas, você tem que abandonar a sua liberdade, porque isso vai tirar da crise, e as pessoas aceitam o totalitarismo, mas continuam desempregadas, elas vão se revoltar. Elas não vão aceitar o totalitarismo, não vão aceitar esse governo. Agora, se o governo conseguiu gerar emprego, mesmo que você esteja militarizando, preparando para a guerra, as pessoas vão achar que o governo é bom. Não vão perceber que é um governo que só é bom porque prepara para a guerra. E um dia vai ter que ir para a guerra para continuar gastando armas e equipamentos militares para poder continuar fazendo uma economia militarista. Percebe? Mas as pessoas, assim, com o militarismo, então, gera emprego e gera condições para o país sair da crise. E isso, então, fecha as características do fascismo e do nazismo, as características gerais. Agora, tem algumas características que são específicas que eu vou falar agora.
Começando pelo nazismo aqui embaixo, ó. O nazismo tinha duas características muito específicas. Uma delas eu já expliquei, que é a eugenia, né? Então o nacionalismo nazista, baseado no nacional-socialismo, levava a uma ideia de pureza racial. Por quê? Porque não era um socialismo de verdade, era um socialismo, a ideia de uma comunidade alemã pura, uma sociedade alemã pura. Então a eugenia é uma ciência falsa que dizia que estudava a superioridade da raça branca ariana, né, que são os brancos europeus, os loiros do norte, tipo os alemães, os escandinavos, etc. E uma ideia específica de expansionismo. O fascismo italiano também é expansionista, ele também quer guerra para expandir território e tal. Só que o nazismo falava que o seu expansionismo era um direito natural chamado espaço vital, ou seja, a raça superior ariana tinha o direito a dominar os países em volta para roubar os seus recursos e conseguir chegar ao máximo da sua grandeza, que vai ser o máximo da grandeza da humanidade. Então isso é específico do nazismo. No fascismo não tinha essas ideias racistas como pano de fundo para o totalitarismo e tudo mais, tá bom? O que tinha no fascismo italiano e não tinha no nazismo alemão era a ideia do corporativismo, ou seja, o fascismo ele era mais bem organizado. Então ele tentava transformar a sociedade fascista italiana numa espécie de corpo social, como se fosse um corpo humano, assim, né? É como o Mussolini usava para convencer a sociedade de que o fascismo é o melhor sistema que existe para organizar o país e organizar a sociedade, porque o fascismo transforma a sociedade num corpo social. Então como é que funciona o corpo? Né? O corpo é formado por células, cada célula sozinha não vale nada. Agora, as células juntas elas viram os órgãos do corpo. Né? Corporativismo, os órgãos que se unem para formar o corpo. E aí as células formando os órgãos e os órgãos unidos funcionando, isso é um corpo que consegue se desenvolver. Só que o corpo inteiro é controlado pelo sistema nervoso, pelo cérebro. Então a sociedade também tem que ser controlada pelo sistema nervoso e pelo cérebro. O cérebro é o líder fascista, o sistema nervoso é o Estado, né? É o governo e tal, controlado pelo partido fascista. E nenhuma parte do corpo pode se rebelar contra isso. Porque quando uma parte do corpo para de obedecer o cérebro e o sistema nervoso, é porque ela sofreu uma mudança genética e virou um câncer, ou seja, virou uma doença. E o que o corpo faz contra uma doença? Destrói a doença. Então o fascismo diz que a sociedade tem que ser igual. Se tem uma parte da sociedade que não obedece o cérebro, que é o líder, não obedece o sistema nervoso, que é o Estado fascista, essa parte do corpo tem que ser eliminada, porque é inimigo do corpo, é inimigo da nação, é inimigo da pátria. Sejam lá os comunistas, seja quem for. Entendeu? Então, essa ideia do corporativismo cria o quê? A ideia de que não pode ter democracia, porque nenhuma parte do corpo tem o direito de tomar decisões por conta própria, e não tem igualdade, tem hierarquia, porque as partes do corpo têm diferentes importâncias. O corpo consegue viver sem o dedo, mas não consegue viver sem o pulmão. O corpo consegue viver sem o nariz, mas não consegue viver sem o coração. Né? Consegue viver sem uma perna inteira, mas não consegue viver sem o fígado, ou o estômago, ou os intestinos. Então são os órgãos vitais e os órgãos não vitais, a burguesia e os trabalhadores, manja? E aí como é que o fascismo fazia isso na prática, esse corporativismo na prática, essa organização da sociedade como um corpo social na prática? Os membros do partido fascista ocupando os cargos de autoridade do governo, eles controlavam os grupos que a sociedade tinha que formar obrigatoriamente, as chamadas corporações. Então os patrões formavam a corporação dos patrões, aí os trabalhadores a corporação dos trabalhadores. Então tipo assim, ó, trabalhador de indústria de sapato formava a corporação dos sapateiros, que se reuniam para quê? Para serem direcionados por membros do governo, como seu sistema nervoso, né? Membros do governo, do partido fascista, que informava o governo tudo o que acontecia na vida dos sapateiros e ao mesmo tempo dava as ordens do Mussolini, do cérebro do Duce, para que todos obedecessem. Então era como se a sociedade estivesse sempre ligada ao Mussolini, gerando uma sensação de todo mundo estar protegido. Esse é o corporativismo italiano do fascismo. Beleza, minha gente? Então é isso nessa videoaula, ficou uma videoaula longa, mas acho que uma videoaula muito produtiva, porque eu tive a oportunidade de tentar desenvolver aqui algumas ideias que eu acho vitais para a gente entender o fascismo e o nazismo, entender a diferença
entre nacionalsocialismo e socialismo e também entender as relações com o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Tá bom, gente? Então, obrigado pela atenção de vocês, grande beijo e até a próxima.